E finalmente, Marina, seja muito bem-vinda. Ah, tudo bem? Obrigada. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui. Agradeço imensamente o convite, né? Falei para ti o quanto é importante a gente compartilhar e disseminar essas informações, né, que ajudam tanta gente na saúde integrativa, né, no geral. Exatamente, Mari. E o que eu mais achei legal é que você trabalha com medicina germânica e você é fisioterapeuta, né? Fala pra gente como é que foi essa sua jornada. Você já era fisioterapeuta, depois entrou na medicina germânica, ou você já fazia algum outro trabalho integrativo? Conta pra gente aí como é que foi esse início de você ter essas informações e passar a usá-la profissionalmente, né, para ajudar as pessoas. Então tá bom. Sim, eu me formei na fisioterapia no ano de 2009 e foi um ano assim já muito difícil para mim, para minha família. Nessa época minha família tinha perdido tudo, né? Meus pais estavam assim endividados financeiramente, foi uma época muito difícil para mim. E por conta disso e por conta da minha saúde também, eu sempre busquei muito tanto psicólogos, psiquiatras, então já fiz inclusive tratamentos, né, com remédio faixa preta mesmo. Então, assim, minha vida toda sempre foi em busca da cura, em busca da eliminação de vários sintomas. Então, eu tinha depressão, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha cólicas renais graves, produzia muitas pedras renais, né? E tudo isso, assim, foi juntando. Eu era uma criança chorona, não desgrudava da minha mãe. Então, assim, sempre teve, assim, uma atenção ali a mais para mim e para minha saúde. E a medicina germânica chegou no meu último ano ali da faculdade, em 2009, quando eu fiz uma especialização que se chama microfisioterapia. E ali eu conheci a medicina germânica, na verdade, que eu me encontrei com os livros, com todo esse estudo da medicina germânica. E a partir daí, eu já comecei a buscar. Então, foi tanto para minha cura quanto para minha atividade profissional, né? E eu comecei assim a olhar para mim, né? Lá em 2009, quando eu me formei, eu tinha que escolher alguma especialização ou com qual paciente eu ia trabalhar, né? Dentro da fisioterapia. E eu olhei para mim, para minha história, e eu falei, nossa, eu acho que o que mais se encaixa é esse caminho da integração, né? De saúde, mente e corpo, né? Naquela época se falava muito sobre mente e corpo, há 15 anos atrás. E eu comecei, então, a buscar esse tipo de terapia e essas especializações para fazer. Então, a microfisioterapia foi a primeira que eu fiz, que me abriu portas para esse mundo da medicina germânica. Mas, a partir daí, o que aconteceu comigo? Eu tinha que estudar, tinha que fazer minhas formações, só que também eu não tinha dinheiro, né? Recém-formada, eu não tinha dinheiro para custear, né? Todas as formações que eu tinha que fazer. E aí eu tive a ideia de trazer os cursos de fora, inclusive cursos de fora do Brasil, dentre eles mestres da medicina germânica. Eu comecei a trazer para o Brasil para poder fazer a formação inicialmente, né? Mas depois eu acabei empreendendo ali. Então, durante 7 anos, eu tive a minha empresa que eu organizava cursos, né? Vários cursos na saúde. Então, eu ia fazendo as formações, todos os cursos voltados para a terapia integrativa mesmo. E só que o carro-chefe sempre foi a medicina germânica. Então, ali eu falo que me abriu muitas portas porque eu tive contato com grandes mestres, né? Então, por exemplo, a minha mestra Itziar Orubi, a qual me certificou, eu acompanhei ela durante 4, 5 anos, mais ou menos, traduzindo consultas, traduzindo cursos, porque era no idioma espanhol, né? Então, eu era o braço direito dela aqui no Brasil também, então viajava com ela para vários estados, para várias cidades, e eu bebi muito da fonte, né? Do lado de grandes mestres. Então, eles vinham, ministravam o curso,
mas eu estava presente ali todo o tempo do lado, então eu pude beber da fonte durante muitos anos. E antes, isso durou aí praticamente 7 anos, né? A minha empresa, até que eu comecei a... sabe aquela sensação de que, nossa, isso aqui é tão grandioso, eu era satisfeita, né? Realizada profissionalmente, eu ganhava bem ali também organizando cursos e sempre atendi pacientes, então eu nunca parei, né? Desde que eu me formei, eu sempre organizava cursos e atendia pacientes. Essa era a minha atividade, né? Meio a meio ali. E era curso no Brasil todo, né? Então, chegou uma época que eu organizei mais de 15 cursos só de medicina germânica em um ano, né? Com a mestra Itziar Orubi. Essa mestra Itziar Orubi, que foi uma das principais pessoas que me ensinaram tudo sobre a medicina germânica, ela era uma senhora de 70 anos, né? Mais de 30 anos de prática de medicina germânica. E ela foi quem mais me ensinou, né, de medicina germânica. Depois ela me apresentou para um outro grande mestre que se chama Michael Loide, que é da Áustria, e eu também trouxe ele para o Brasil. E eu tinha um projeto muito grande com ele, né? Afinal, Itziar começou a adoecer, ela já estava aí passando por alguns conflitos, algumas questões de saúde, e estava cada vez mais difícil dela vir para o Brasil, então ela passou a missão para o Michael, né? Só que Michael também adoeceu. E aí os meus planos desmoronaram. E aí foi aí que Itziar, na verdade, quando ela começou a ficar doente, ela começou a pensar, né? E ela deu certificado, ela certificou 3 pessoas, e eu fui uma delas, então hoje eu tenho um certificado de difusora dessa medicina, que eu falo que esse certificado para mim representa uma bênção, é um presente na minha vida, né? Itziar me escolheu pelo coração que eu tinha, por confiar em mim, em levar as informações direto da fonte. Então eu sou muito grata até hoje. Foi uma bênção muito grande, né? Poder ter a oportunidade de estar ali do lado deles e bebendo da fonte para hoje em dia compartilhar tudo isso. Eu sou muito grata. Então, esse certificado eu consegui lá em 2014 e logo depois Itziar faleceu, né? Ela encerrou o ciclo dela, ela acabou falecendo. E foi aí que eu comecei a ministrar os cursos de medicina germânica, né, no Brasil. Então, há mais ou menos hoje 8 anos que eu me tornei professora, e já no primeiro curso foi muitas pessoas, né, uma turma grande já, então foi um sinal de missão, de que realmente era para mim fazer aquilo, né, naquele momento. E eu deixei a minha empresa, né, encerrei parceria aí com praticamente 5 professores na época. Eu tive que dizer não para várias coisas, né, encerrar o meu consultório, dizer não para grandes parcerias, porque eu tinha no meu coração que eu precisava realmente entrar de cabeça na medicina germânica e escrever o meu curso, né? E aí foi aí que eu fiquei um ano, que eu falo que foi um ano meio sabático, assim, que na verdade não foi tão sabático, porque eu escrevi todo o meu curso, comecei a entrar nas redes sociais, produzir conteúdo, para fazer, então, aí a minha primeira turma, né? Para anunciar a minha primeira turma. E desde lá, então, já se passou aí 8 anos. Eu entrei diretamente no mundo digital, que naquela época não era tão falado, né? A gente trabalhava mais com cursos presenciais. E eu fui pioneira no mundo digital com a medicina germânica, há 8 anos atrás. E desde lá tem crescido bastante, a gente tem alcançado muitas pessoas, né? Hoje a gente capacita profissionais da saúde, terapeutas, pessoas que queiram conhecer essa medicina, né? E a gente está ajudando aí, eu falo milhares de pessoas, porque hoje o nosso alcance aí é mais de 1 milhão de pessoas, né? Por mês. Então, eu sou muito grata a todas essas oportunidades, né, que a vida
me trouxe. E essa foi um pouco da minha jornada aí na medicina germânica. Nossa, sensacional, Mari. Então, fala para gente o que é a medicina germânica, né? O que é que como ela atua, os benefícios. Sim, sim. Eu acabei não falando, mas assim, desde que eu comecei a estudar a medicina germânica, né, lá em 2009, eu fui me curando, né, dos meus processos. Então, a depressão, eu tomava faixa preta e o médico falava: olha, você vai ter que tomar para o resto da vida. E depois que eu entrei nesse mundo, que eu comecei a estudar medicina germânica, eu já não precisei mais, né, da medicação, eu consegui fazer todo o desmame dos medicamentos, o pânico foi embora, as pedras renais pararam a produção também, então fazem 15 anos que eu não produzo mais pedras, né, pedras renais, e foi assim, em mim eu pude provar, né, de tudo isso. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre o que é, para vocês entenderem melhor como que a gente ajuda os pacientes, como essa medicina promove, né, e alcança melhor esse processo de cura. A medicina germânica, ela surgiu de uma perda trágica, né, do filho do Dr. Hammer. Heike Gerd Hammer era o nome de um médico alemão, lá na década de 80. E o filho foi baleado inesperadamente por um príncipe, né, um príncipe italiano, e pegou o Dr. Hammer de surpresa, né? E aí o pai tentando salvar o filho, fez muitas cirurgias, acho que mais de, se não me engano, umas 40 cirurgias foram feitas, né? E para tentar salvar a vida do filho, e eles não conseguiu, né? O Dirk morreu nos braços de Dr. Hammer, foi uma história muito trágica. E isso trouxe assim um trauma muito grande na vida de Dr. Hammer nessa perda do filho, porque ele não esperava perder o seu filho tão cedo, né? Ele era praticamente adolescente na época. E 2 meses depois da morte de Dirk, Dr. Hammer veio a desenvolver um tumor no testículo. E aí ele começou, isso também foi uma grande surpresa para ele, né? Porque ele não adoecia com frequência, ou não era uma pessoa que ficava muito doente, e de repente, 2 meses depois da morte, né, do seu filho, ele desenvolveu esse tumor, e justamente no testículo, né? E aí ele começou a se perguntar, mas o que isso tem a ver, né, com a perda do meu filho? Porque eu acho que tem alguma coisa a ver, porque eu nunca tive câncer na vida e agora, 2 meses depois da perda desse filho, tô tendo um câncer, né? Tô tendo esse tumor. E na época ele tratava já pacientes, né? Ele era médico, ele tratava pacientes da oncologia, então ele tinha esse contato direto com pacientes oncológicos. E a partir daí ele começou a fazer pesquisas. Então, o que ele fazia? Ele colhia toda a história, né, do paciente, por exemplo, todo mundo que tinha diabetes, ele colhia toda a história desse paciente e tentava entender qual era o evento que essa pessoa passou, né? E aí, junto a isso, ele batia uma tomografia no cérebro dessa pessoa. E ele ia documentando todos os casos. E ele começou a perceber que para cada doença, né, para cada sintoma no corpo, existia aí histórias muito parecidas, né? Então, por exemplo, diabetes, ele percebeu que todo mundo que tinha diabetes, que tinha essa glicose mais alta, passava por conflitos de resistência. E esses conflitos tinha uma marca lá no cérebro, em um local específico do cérebro, que representava aí esse conflito, né, lá no cérebro. Então, ele começou a descobrir uma tríade, né, a partir disso, que era psique, cérebro, órgãos. Então, ele descobriu que os impactos, principalmente impactos inesperados, né, da nossa vida, são representados lá no cérebro, e o cérebro dá comandos para o órgão responder.
só que sempre no intuito de nos ajudar diante da situação que a gente passa, né? Que foi o que aconteceu com ele. Então, por exemplo, esse tumor, né, no testículo dele, ele descobriu 5 leis, né? Durante toda a vida ele fez as pesquisas, mas durante aí 5 anos, mais ou menos, nos próximos 5 anos, que isso aconteceu lá na década de 80, né? Ele descobriu 5 leis biológicas e essas leis regem o corpo, né? Então, eu falo que o Dr. Hammer, ele não criou nada, ele simplesmente descobriu, porque as coisas já estavam lá, né? As leis já rodam no nosso corpo e é o nosso natural. Só que a gente não tinha esse conhecimento. Então, a partir da descoberta da medicina germânica, agora a gente tem conhecimento sobre que leis operam no corpo, né? E uma das leis fala exatamente, então, sobre o que são as doenças, né? Então, hoje a maioria das doenças partem dessa tríade que eu citei. Então, primeiro ocorre um evento inesperado na nossa vida, e esse evento inesperado faz o corpo responder nessa tríade, né? Então, responde lá na psique, no cérebro e nos órgãos. Mas precisa ser eventos inesperados, né? Não é qualquer coisa que a gente responde e não é qualquer coisa na nossa vida que o corpo ele é acionado. Então, precisa ter algumas características aí por trás. Principalmente ser inesperado, dramático e vivido em solidão, que foi o que o Dr. Hammer passou com o filho, né? Totalmente inesperado, porque ninguém espera, né? Uma ligação dizendo assim: olha, teu filho foi baleado. Dramático, porque isso se tornou algo urgente na vida dele, então era algo que ele precisava resolver, né? E aí entra o nosso instinto de ajuda do corpo. Então, as doenças vêm justamente para nos ajudar, né? E por que o Dr. Hammer... deixa eu só terminar. Então, é inesperado, dramático e vivido em solidão. Esse vivido em solidão é uma sensação nossa de mamíferos, né? Como se ninguém pudesse nos ajudar a resolver aquela situação. Então, a gente vive muito em solidão. Isso a gente vê muito em diagnósticos, né? Por exemplo, pessoas que recebem diagnósticos de câncer ou doenças que às vezes são muito difíceis, né, o tratamento, então elas se veem muito sozinhas ou sem esperança nenhuma, né, isso é vivido em solidão. E o que acontece? Então, a primeira lei fala exatamente sobre o que são as doenças e como elas se desenvolvem, né, e exatamente esses critérios que vão dizer se o nosso corpo vai responder através de alguma alteração aí nos tecidos, nos órgãos, ou não. Se for algo com essas características, o corpo responde. Se não, não responde. Então, não é qualquer coisa que o nosso corpo vai acionar, né? Isso eu acho bem legal. E Dr. Hammer conseguiu aí comprovar, né, através das tomografias cerebrais. Então, por exemplo, hoje a gente tem todo um mapeamento, né? Porque ele mapeou todas as doenças e viu que lá no cérebro existem focos, que ele chamou de focos de Hammer, que é exatamente, por exemplo, todo mundo que está passando, que tem um tumor lá no testículo, ou todo mundo que tem uma alergia, ou todo mundo que tem um problema lá no útero, vão ter focos específicos lá no cérebro, sempre no mesmo local que representa esse órgão. E hoje, por exemplo, se você quiser, ou se a gente quiser, a gente consegue tirar uma tomografia do nosso cérebro e saber exatamente quais conflitos você está passando na tua vida só olhando através dessa tomografia. Isso comprova a medicina germânica, né? A gente não está falando só de, eu acho que é isso, ou o sentimento por exemplo, um sentimento de separação causa uma alergia. Não, hoje já tem uma representação no cérebro dizendo
que você tem esse foco, que você tem essa alergia, né? E aí, hoje em dia, então, isso é comprovado, né? Através de todo esse mapeamento. Inclusive, eu já bati essa tomografia, já levei para um dos mestres analisarem também, é bem legal, mas a gente não fica solicitando para os pacientes essa tomografia, né? Não se trata disso. Mas as tomografias também nos ajudam hoje em dia a saber realmente, né? Assim, é um dos guias também durante a sessão para entender direitinho, né, como ajudar esse paciente. E aí eu estava falando aí das 5 leis biológicas, né? Então a primeira lei fala sobre o que são as doenças. A segunda lei nos fala que toda doença tem 2 fases. E é bem legal isso, porque através dessas fases a gente sabe exatamente se o paciente está em conflito ou se ele já resolveu o seu conflito. Então, por exemplo, né, se a gente é separado de alguém muito querido, né, um dos conflitos é conflito de separação e pode nos dar uma alergia, né? Dr. Hammer constatou isso, que a resposta final lá é a alergia. Se esse paciente já chega com uma alergia para nós, a gente sabe que, na verdade, ele está na segunda fase da doença, de acordo com essas 2 fases. Então, existe uma fase inicial e uma fase que é a segunda fase, que a gente chama que é fase de resolução. Então, é fase ativa, fase de resolução. Na fase de resolução, é onde se encontram a maioria dos sintomas. Então, por exemplo, é na fase de resolução, quando você resolve o seu conflito, que a gente aciona esse programa biológico, né, de sobrevivência, que eu falo, quando a gente sofre esses impactos. E aí a gente entra lá pela fase ativa, vive toda essa questão do conflito, a gente fica super preocupado em querer resolver o que a gente tem para resolver. Quando a gente resolve, a gente passa para a segunda fase. E é aí, a maioria das vezes, que os sintomas, eles aparecem. Então, ao contrário do que a gente pensa, né, a maioria dos sintomas já vem com o conflito se resolvendo. É como se fosse o corpo expulsando, né? Tudo que ele tem que expulsar ou se trabalhando mesmo, né? E aí uma enxaqueca, uma crise de vômito, dores, inflamações, o próprio infarto acontece na fase de resolução. A maioria das dores e inflamações vem nessa fase de resolução, depois que você resolve o seu conflito. Então, isso, a segunda lei biológica nos fala sobre isso, né? Eu não vou poder aprofundar, porque é muita coisa sobre a segunda lei, mas para que vocês entendam, né, o que fala a segunda lei biológica. E a terceira lei, ela nos ajuda a entender o comportamento dos tecidos. Então, a terceira lei fala sobre, por exemplo, existe o foco de Hammer lá no cérebro e ele dá comandos para esse órgão, né? Quando a gente sofre esses impactos inesperados, esses traumas na nossa vida. Quando o cérebro dá comandos para o órgão, vai depender aí do tipo do conflito que essa pessoa passou, qual foi a percepção que ela viveu, o sentimento que ela viveu durante o conflito. Então, por exemplo, se hoje você se separa do seu esposo, né? Isso pode ter várias percepções. Então, você pode se sentir abandonada, você pode sofrer um conflito de separação, você pode ter um conflito de perda de território, que a gente chama, e cada tipo de conflito vai falar qual órgão vai ser impactado. Então, a terceira lei nos fala exatamente sobre isso. E ao depender do tipo do conflito, vai pegar um tecido desse órgão. Então, a terceira lei, ela vem como uma bússola da medicina germânica
mas é muita embriologia. O Dr. Hammer, ele uniu os conceitos da embriologia, né, e comportamento animal também, tudo isso ele trouxe para a medicina germânica, né, ele entendeu que existe, sim, algo ali por trás da embriologia, da etologia, que a gente chama, e é esse comportamento dos tecidos. Então, por exemplo, dar um exemplo para ficar mais claro. Quando um filho está doente, né? Quando a gente tem o nosso filho que está doente, se for algo trágico, algo que você não estava esperando, que te coloca aí uma certa preocupação, as células da mama podem começar a responder e podem começar a proliferar. E isso a terceira lei nos fala, porque as células da mama, quem tem esse comando é o cérebro mais primitivo, né? Um dos órgãos que comandam a mama é o cerebelo, que vai controlar aí as glândulas mamárias, e existe na fase ativa essa proliferação celular. Então, se o filho adoece, muitos cânceres de mama surgem a partir daí, né? Então é algo, por isso que eu falo que é revolucionário, né? Porque existe toda a parte científica ao falar que a embriologia está funcionando por trás, né? Não é simplesmente o sentimento desencadeou uma proliferação celular. Não, existe uma fase, existe um comando cerebral, existe toda uma estrutura por trás que faz essa célula responder, né? E hoje a gente vê muitos tumores sendo gerados desse jeito, né? E aí, quando que vai parar essa proliferação? Quando essa criança sair do perigo. Então, quando ela sair do hospital, quando ela estiver bem, aí essa mãe para de proliferar. E aí existe um sentido biológico por trás, né? Por quê? Porque a célula, ela não começa a proliferar na mama por nada, né? Nós temos a mama para uma função, principalmente de nutrição da nossa cria, né? Então, existe toda a parte das glândulas mamárias que produzem leite, e quando a nossa cria está doente ou está em perigo, mas não só os nossos filhos, pode ser o nosso marido também, né? Pessoas queridas, imediatamente, instintivamente, a gente aciona esse programa de sobrevivência. Então, às vezes, a mulher tem esses tumores, mas nem sabe que tem. O corpo, ele se cura, então ele prolifera as células vão embora. E isso é um processo natural do corpo, né? A gente precisa parar de olhar tanto o câncer como qualquer tumor como algo que vem para nos matar ou vai nos ferir. Não, na verdade, existe um propósito biológico por trás. E é isso que a medicina germânica também descobriu, né? Lá na quinta lei biológica. Existe a quarta lei, daqui a pouco eu vou falar, mas a quinta lei entra com o propósito biológico das doenças. Tudo acontece para nos ajudar a lidar com aquela situação. Então, doenças são estratégias de sobrevivência, né? Durante um conflito de separação, por exemplo, quando a gente se separa de alguém muito querido, perde o contato, né? Existe uma descamação na pele, a gente perde tecido. Só que a maioria das vezes a gente não vê, a gente fica com a pele seca. Se for muito intenso esse conflito, vai abrir uma ferida, né? Enfim, existem várias intensidades de conflito. Mas quando a gente retorna esse contato, volta o contato com esse ser querido, né? Existe uma restauração celular. E aí, a partir daí, vem a inflamação junto, coceira, e aí desenvolve-se a alergia. Então, a alergia a gente sabe que vem na fase de resolução de um conflito, mas existiam vários sintomas antes disso. Não começa na alergia, começa lá na fase ativa, quando você se separa de alguém, que você tem a descamação do tecido. Aí sim, aí depois você recupera essas células e vem
essa alergia, né? Então, essas duas fases que eu falei da segunda lei, ela nos traz muito entendimento, né, sobre como se desenvolve, o que faz parte da doença, as fases ali. E hoje, durante as sessões, né, que eu ensino também esses profissionais a aplicarem, a gente precisa saber exatamente que fase o paciente está, o que acontece com esse paciente, né, para a gente entender o que ele precisa para conseguir recuperar essa normalidade do corpo, né, para concluir esse processo de cura do corpo, para que o corpo não precise mais desse programa biológico, né? Então, a gente precisa entender exatamente que fase está. E a quarta lei biológica, então eu falei de 3, agora a quarta. A quarta. Uma coisa da terceira que eu percebi assim, Mari, me corrija se eu estiver errada, é uma coisa que tem se falado cada vez mais, que a gente vê essa informação, que é tudo acontece de acordo com como você reage a qualquer coisa. Porque a mãe pode ter um filho doente, a pessoa pode se separar, a pessoa pode ter um acidente repentino, pode acontecer mil desgraças, né, mil coisas difíceis na vida da pessoa. Como ela reage em relação àquilo é que realmente vai ser um repercutor ou não, repercutir ou não na sua vida. Né? Não que a gente vai ser bandilesa, caiu o mundo, deixa para lá, eu tenho que reagir, eu tô zen. Não é assim, que a gente não é alienado. A gente tem que fazer agora sim, não fazer aquilo de maneira tão sofrida ou tão dolorosa, ou tentar ver o lado bom, se é que tem algum lado bom dessas coisas ruins, para tentar mudar um pouco e mudar sua reação, né? Sempre pensar positivamente para você depois não ter uma repercussão de fato no físico, que a gente sabe que termina tendo, né? Sim, o que acontece? Esses eventos inesperados, às vezes, eles ocorrem, não tem como a gente evitar, né? Então, ninguém planeja que o filho se machuque ou que, sei lá, ocorra um assalto, ocorra um acidente, né? Ninguém planeja isso simplesmente acontece na tua vida. São segundos para se instalar no corpo. Depois de instalado, você pode aprender a lidar melhor com a situação, que é aí que entra o que você falou, né? Poxa, então vamos enxergar de alguma outra forma, vamos aprender a lidar, vamos enxergar o lado bom, e isso ajuda a gente a sair desse conflito, né? Então, aquelas pessoas que mantêm uma esperança, uma mente positiva, que se apegam muito a Deus, enfim, elas conseguem lidar melhor com o conflito e ajudar o corpo a retornar para essa normalidade mais rápido. Não é que o corpo vai deixar de responder, o corpo responde, mas o que vai dizer se você se mantém ali, né, com os sintomas ou não, é exatamente isso, né? Você vai conseguir sair mais rápido. Deu para entender? Não, super. Eu até posso usar um exemplo meu que eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque a gente vai evoluindo sempre, né, Mari? A gente vai. Quem eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu fui há um ano, muito menos a pessoa que eu fui há 2, 10 anos. Então a gente vai sempre evoluindo. Aconteceu uma coisa comigo ano passado, que foi uma bobagem, assim, mas dependendo da minha reação, eu talvez tivesse algum problema. Eu atropecei num fio ligado na tomada, uma bobagem, era tipo meia-noite, estava todo mundo dormindo, minhas filhas dormindo, e eu tropecei e levei uma queda, e eu sou uma pessoa super ligada, super atenta, e tenho muita destreza, assim, corporal, mas não sei o que aconteceu, eu caí do nada. Quando eu caí, meu pé enrolou no fio, e o outro pé, que obviamente você colocaria o outro pé para dar apoio, bateu também no fio, que danado foi isso, eu não consegui nem raciocinar o que foi que aconteceu, caí assim, pá, no chão. Quando eu caí de 4, né, botei os braços assim para proteger minha cabeça, mas o impacto foi tão forte, do nada, que a cabeça chicoteou e bateu, paf, assim, no chão. Quando eu levantei a cabeça, só vi aquele sangue jorrando, eu digo, nossa senhora. Aí, na mesma hora eu disse, meu Deus, muito obrigada, que não foi nariz nem boca. Aí me levantei, fui olhar no espelho como é que estava toda ensanguentada, eu digo, não, tá horrível. Aí avisei a babá que eu tinha que sair, peguei um gelo, botei na cabeça, chamei um Uber para não ter que ir dirigindo, fui embora para o hospital, liguei para meu pai foi lá para se encontrar comigo.
né, para não ficar só, mas também se ele não pudesse estar tudo certo, eu teria resolvido, porque quem vai fazer suturar é o médico, não era meu pai, mas assim, é bom o apoio, né, junto de uma pessoa. Mas depois eu fiquei rindo, né? Eu digo, não, eu trabalho com estética, eu vou ficar igual o Frankenstein, com a testa, um talho lá gigante. Gigante não, era 5 pontos, assim. Mas ninguém quer, né? Ter no meio da testa uma cicatriz. Eu digo, paciência, trabalho com estética, vou ter uma cicatriz no meio da testa. Paciência, não sei o quê. Então, engraçado que de imediato eu pensei isso, obrigada que não foi boca e nariz, né? E logo depois, eu tinha o costume de passear, de andar muito na praia durante o dia, dar uma caminhada na areia, que eu moro aqui na frente, e eu gosto de dar uma caminhada na areia da praia, durante o dia, só que com a cicatriz eu não podia me expor ao sol, porque senão eu ia ficar manchada. Aí eu comecei a andar à noite. O que deu final, para mim, foi fantástico. Eu descobri algo que eu nunca tinha feito na vida, que é caminhar na praia à noite. É muito mais tranquilo, muito mais fresquinho, tem muito menos gente. Eu consigo ver a lua, consigo ver estrelas. Então, eu passei a descobrir algo e conhecer algo que, se eu não tivesse daquela queda, eu não jamais teria feito, que é caminhar à noite. Né? E a conexão com a natureza é muito melhor, porque não tem barulho de vendedor, de picolé, de barulho, não sei o quê, não tem, né, tanta gente, é uma coisa muito mais assim de conexão. E eu disse, nossa, se eu não tivesse tido aquela queda, eu não teria experienciado isso que é tão bacana, que eu até hoje tenho esse costume, pelo menos uma vez na semana, eu vou dar minha caminhada à noite na praia. Então, tipo, ressignificar, eu não sou melhor que ninguém, mas é importante você sempre tentar ver algum lado bom. Eu não fiquei feito uma lesa, ai, que maravilha, caí, delícia. Não, foi um saco, gastei maior dinheiro depois fazendo laser, cremes mais caros para poder tirar cicatriz, tá? Hoje em dia a cicatriz é mínima, mas tem custo emocional, tive que remarcar meus pacientes, que eu não podia ficar com a cabeça baixa atendendo paciente, com uma cabeça recém, né, cortada. Então, modifiquei minha semana toda. Lógico que teve parte ruim, lógico que eu tive que ter ação, mas eu não girei aquele, não dramatizei, ai, que droga, vou ter que remarcar meus pacientes, ai, que droga, vou ter custo emocional, financeiro, logístico por causa disso, ai, que droga, por que aconteceu isso? Nunca mais vou botar fio assim na tomada nesse lugar, porque pode ser que eu caia de novo. Eu não fiquei naquele drama. Eu ressignifiquei e acabou-se, pronto, a gente tem que ser assim, desenrolado. E isso, para mim, também foi um ensinamento para mim mesma, e qualquer outra coisa na minha vida, eu também tentar sempre olhar o lado bom, mas de maneira racional, e não de maneira lesa, né? Ver o lado bom disso, não, tem que ter algum lado bom, não é possível, né? Tem que ter algum ensinamento, tem que ter algum motivo. Aí eu achei interessante, assim, dar um exemplo, porque é um exemplo que, de repente, as pessoas possam associar na vida delas e ver também... Sim, com certeza, né? É isso, é sempre olhar para as situações da melhor forma, sabendo que tem coisas que a gente não vai evitar e que vão acontecer com a gente, né? Eu falo que a gente está vivo e todo mundo corre o risco, né? De ter sintomas, de ter doenças, é só viver que você tem esse risco, né? Mas a gente sempre tem que estar armado com esse conhecimento para saber lidar, né? Então, quando chega uma doença, quando chega um diagnóstico, a gente entender o que tem por trás daquilo. E isso eu passo muito para os meus alunos, né? Então, por exemplo, qual a melhor forma de prevenir ou da gente chegar no paciente? É antes que aconteça. Então, uma coisa é você entrar num diagnóstico até de câncer não sabendo disso, sabe? Ou não tendo as informações sobre por que o câncer se desenvolve ali, ou por que o câncer iniciou em tal órgão, em tal momento da tua vida, né? Então, os pacientes, eles precisam ter esse conhecimento também para quando, se um dia eles passarem por essa situação, eles não serem tão impactados, né? Porque uma coisa é você ter medo daquilo, você é impactado e você tem medo, você não sabe o que vai acontecer contigo, que era o que acontecia comigo, né? Quando vinha as dores de pedras renais, aquelas cólicas renais terríveis, eu não sabia o que ia acontecer, né? Só doía e eu não sabia quando ia parar, o que ia acontecer, e aí vem o pânico, né? E então, quando você sabe o que está acontecendo, da onde vem, por que está vindo, você associa a algo que você está passando na tua vida, você entende que o corpo
tem um sentido biológico por trás, né? Que o teu corpo não tá louco nem nada, que existe o porquê daquilo que tá acontecendo. O medo se dissolve e o teu corpo sai muito rápido dessa situação, né? Você não entra no pânico, você não entra... e eu falo que um dos motivos de dor também é o medo, né? O medo, ele é capaz de aumentar muito a dor do paciente e os sintomas dos pacientes. Então, a gente trabalha muito essa questão com os pacientes, assim, de diminuir a dor, trazendo para a consciência o que realmente está acontecendo com o corpo dele, sabe? Então, a gente precisa mudar o nosso olhar perante as doenças, perante aquilo que nos acontece, o porquê do corpo responder dessa maneira, e mudando essa percepção, mudando esse olhar, a gente se autocura, né? A gente encontra o nosso processo de sair daquele ciclo da doença. Então, isso é o que mais importa, essa é a verdadeira prevenção, né? Eu falo, ter o conhecimento, né, como uma aliada, né? Porque ninguém está liberto de não passar nada, né? Todo mundo pode passar alguma coisa na vida. Então, por isso que é bom a gente estudar, conhecer, entender mais, né, sobre tudo que acontece. É verdade. E as outras leis que você estava falando? A gente parou mais falando assim. Uhum. Então, assim, eu falei da primeira lei, né? A primeira lei fala sobre o que são as doenças. A segunda lei fala dessas duas fases, né? Então, quando a gente está no conflito, quando a gente está ali no problema e que a gente precisa resolver esse conflito, e aí vem a segunda fase, onde a maioria dos sintomas, né, são desencadeados. A terceira lei fala do comportamento dos tecidos. Então, justamente isso. Quando que as células proliferam, quando que elas entram em necrose, em perda celular, com uma questão da alergia, né? Que tem uma descamação para depois vir a alergia, né? O próprio tumor no testículo do Dr. Hammer, como que funciona ali? Quando a gente sofre uma perda, existe uma necrose, é como se formasse um buraco ali. Então a gente perde tecido, porque afinal a gente perdeu alguém, né? Quando a gente resolve esse conflito, o Dr. Hammer percebeu que nessa segunda fase vem a restauração celular com o crescimento do que a medicina tradicional chama e diagnostica como tumor. Então, na verdade, é uma restauração celular. Só que existe um propósito biológico ali por trás. Como a gente sofre uma perda, e isso acontece nos ovários das mulheres também, né? Os cistos de ovários ocorrem por conta disso também. É uma perda profunda que a gente chama, né? O conflito. Como existe uma perda, a espécie ela não pode parar. Então, justamente quando forma-se esse tumor ou quando forma esses cistos, eles vêm cheio de hormônios para que exista a reprodução. Então, mesmo esses cistos, eles têm um propósito biológico no corpo. Então, a produção de hormônios faz o quê? Faz a mulher ter mais cintura, que se torne mais sexy para atrair o macho para continuar essa reprodução da espécie. Então existe um propósito biológico até lá nos cistos de ovário, né? Então, quando a gente entende isso, a gente diz, opa, é um cisto e relaciona com a perda, porque se a gente hoje, se eu tratar qualquer mulher com cisto, com até tumor nos ovários, a gente sempre rastreia e a gente sempre encontra essa perda, seja uma perda de alguém muito querido, perda, às vezes até de relacionamentos mesmo, pode responder também no ovário, né? Perda de animais, que a gente considera como filho também, perda de avós, enfim, essas perdas elas têm um propósito biológico, depois vem esse cisto para é como se fosse recuperar, né, essa perda.
Então, quando a gente vai estudar as doenças por trás, a gente começa a perder o medo, assim, a gente olha com outros olhos, né? E aí, ok, tem esse cisto, logo o corpo normaliza, vai acompanhando, enfim, mas você já sabe que está ali por um propósito, né? Não sei se hoje você queira saber sobre algum sintoma específico também, eu posso falar. Não, você pode falar exemplos, o que você achar melhor, como as pessoas podem tratar, né, fazer os tratamentos baseados na medicina, né, como você consegue fechar esses diagnósticos. Então, assim, hoje, depois de 15 anos, né, eu criei a minha própria metodologia de atendimento. O meu método hoje se chama Sabedoria Biodivina. Então, esse método foi criado depois de 2022, onde eu passei por uma crise muito profunda, que eu falo, minha vida teve 3 grandes crises que daria uma próxima entrevista, mas eu tive 3 grandes crises na minha vida, e a última delas foi em 2022, que culminou aí em principalmente crises foram pequenos infartos, né? Mas que para mim já foram suficientes para me despertar um pânico e eu viver intensamente ali achando que ia morrer, né? Então eu estava passando por algumas questões que precisavam ser resolvidas na minha vida naquele momento, inclusive crises de identidade, né? Eu falo que quando a gente começa a testar um novo ciclo na nossa vida, essas crises de identidade elas vêm, né? E comigo não foi diferente. Então eu sabia que alguma coisa tinha que mudar e eu comecei a responder, né? De várias formas. E aí eu fiquei aí 40 dias com síndrome do pânico, emagreci bastante, achando realmente que eu não ia conseguir sobreviver, né? Por causa dos sintomas, eu sabia o que estava acontecendo ali comigo. E isso culminou no desenvolvimento também do meu método, porque o método da sabedoria biodivina, que é o que eu uso hoje junto, aliado à medicina germânica, né? Então, digamos, para quem faz a formação, faz o método também, reúne, né, a questão de corpo, mente e espírito. Então, eu comecei eu entrei num ciclo de envolver a espiritualidade na minha vida, que até então eu não estudava muito sobre, a gente se mantinha lá no corpo e mente, que é o que a medicina germânica mais trabalhava, né? Então, hoje a gente sabe que a nossa natureza ela é divina, né? Ela nos aproxima de Deus. Só que até então eu não tinha tão claro isso na minha vida. E isso começou a aparecer. E com as minhas crises, eu tive que percorrer outros caminhos, né? Não só da medicina germânica para mim sair dali da onde eu estava, mas o caminho da espiritualidade. Então eu comecei a, a me desenvolver e também estudar mais sobre a espiritualidade para trazer isso para os pacientes também. Então, o método, ele envolve, né, corpo, mente e espírito. A gente age nas 3 esferas. E é isso que a gente faz hoje durante a sessão, né? Então, o modo que hoje os profissionais atendem, né, ou os profissionais que estudam comigo atendem, e que eu indico também as pessoas a buscarem tratamento, é sempre envolvendo o corpo, mente e espírito. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma técnica, aí a gente começa a entrar e falar de técnica, né? Porque a medicina germânica não é uma técnica, é uma medicina, mas aí eu fui criando essa metodologia de atendimento, onde eu vi que eu repetia muitos padrões durante a sessão, né? E uma das técnicas que eu utilizo muito, que eu criei, é a narrativa do coração. A narrativa do coração é onde o terapeuta se conecta com a fonte, né? Então, digamos, não envolve nada de religião, a gente busca sempre esse contato com a fonte. O que é o contato com a fonte?
é quem criou tudo e a todos, né? Então eu sempre falo, existe uma sabedoria maior, uma sabedoria coletiva, que é ela que rege o nosso corpo, é ela que rege a tudo e a todos. E quando você se conecta a essa sabedoria, e você, ao invés de sair de você as soluções para tudo, você começa a se conectar com essa sabedoria e buscar soluções nessa sabedoria, você traz isso para os seus pacientes, ou você traz isso para a tua vida e as coisas começam a ficar mais leves, né? Você começa a despertar os caminhos certos, as soluções corretas, e foi isso que eu fiz, né? Desde 2022, depois que eu tive essa crise. Então, eu precisei acessar esse conhecimento para destravar outra parte de mim, que me levou para a minha evolução, eu falo, né? Todo mundo tem a sua evolução. Chega um ponto na nossa vida que as coisas começam a travar. Se você não entra para os caminhos que você tem que entrar, né? As coisas que você tem que estudar. E comigo não foi diferente. Então, agora a gente aplica esse método, né? Que envolve aí vários pilares dentro de um atendimento, mas é trabalhado corpo, mente e espírito em associação com a medicina germânica. E isso potencializou muito, né, a questão das sessões. A gente foi muito mais profundo nos atendimentos, indo na real causa, na raiz do que o paciente precisa. É um método muito lindo, eu falo, né? Porque quando você se conecta com a sabedoria maior ou com a própria espiritualidade, né? Você deixa de achar que você tem que resolver as coisas ou que você sabe tudo e tem que levar as soluções para aquele paciente, né? Na verdade, o Dr. Hammer sempre prezou por isso, que o paciente sabe mais do que o próprio terapeuta, porque é ele que está vivendo a vida dele. É ele que sabe o que está acontecendo com ele, não é nós, né? Então, o Dr. Hammer sempre fala que o mais importante da sessão é o paciente, não é o terapeuta que vai saber exatamente tudo, não, é o próprio paciente que vai saber o que ele precisa ali para aquela situação, para o coração dele se acalmar, né? Então, o método da sabedoria biodivina fala exatamente sobre isso, assim, sobre a gente deixar aquela parte racional nossa que acha que sabe tudo ou que precisa guiar esse paciente, a gente se conecta com a fonte e a gente traz as soluções para esse paciente. Então, foi uma das coisas assim que mais eu falo, mais eu fico orgulhosa, né, de estar trazendo para as pessoas, porque é mais uma ferramenta, mais uma solução, né, que tem ajudado aí muita gente, graças a Deus, né? Então é mais ou menos isso. São percepções, né, que as pessoas vão tendo ao longo da vida e que vai fazendo você abrir o olho. É como você falou, não tem nada a ver com religião, é energia, é universo, é natureza, é o que eu sempre falo aqui. Esse programa é para falar de saúde física, emocional, mental das pessoas e de como tem tantas coisas maravilhosas que a gente pode utilizar e que são da natureza, do próprio ser humano, e que são canalizadas por energia, e que tu não tem nada a ver com religião, a pessoa vai fazer sua religião, vai frequentar o que você quiser frequentar, do mesmo jeito, não briga-se, né? Não tem problema, nada disso. E só tem solução, na verdade, né? E engraçado como a vida te fez passar por situações para te guiar, né? Para o caminho final, é o que eu sempre falo. A gente tem problemas, ou a gente aprende, ou a gente muda a rota. Porque tem coisas que você aprendeu, mas continua errando, continua dando errado. Nossa, é para mudar a rota, não é possível? Já aprendi, continua aquela coisa acontecendo, é para mudar. Então, às vezes, né, foi necessário para você ter uma nova percepção e criar um método único, incrível, que ajuda tanta gente. E além de ajudar tanta gente, ajuda quem é profissional e quer ajudar mais gente, então sai disseminando, né, o bem para todo. Ai, Mari, obrigada, foi super rápido, tanta coisa para você falar. Nada, imagina, eu que agradeço, viu, a oportunidade.